Fala, minha gente, chegamos. Oi, Boa meus tarde. amores, boa tarde para vocês. Boa tarde para você de algum lugar do Brasil que não foi feriado, como foi aqui em São Paulo, né? Então você deve estar um pouquinho mais cansadinho. Mas boa tarde, estaremos juntos até às 4 da tarde. Se bem que ontem eu me cansei também, Sério? viu? Oh, mas me diverti demais, até de kart andei. Então cara, não com cansou, os amigos. não. É, Que menina, aquele ali é travadinha. Ah, aqui, é? só, o pescoço. Você andou de kart? Andei de kart, adivinha quem chegou em gente. primeiro? Ah, É o Samuel. não, fui eu. Competindo legal. com o filho e celebrando que ganhou Nada, o foi filho. o Davi também, o Davi aqui da produção tava junto. Muito Quem pagou? bem. Samuel ou você? Hã? Quem que pagou? Ah, não, aí fui eu. É. Ele é menino sábio, né? Pra ter mais vezes, tá certo. Olha, eu só quero dizer que o programa de hoje será sobre etiqueta e nós estamos aqui pensando como é que nós vamos nos portar. Pois é, né? Dá Se até a gente aquela não deve coceirinha falar aqui. mais adequadamente, Um fala de cada elegantemente. Eu acho que a gente precisa pensar na etiqueta de apresentar um programa. Nós vamos conversar sobre isso. Já passou vergonha porque não sabia como agir em algum lugar em função de uma etiqueta que deveria ter sido ter sido executada? O que será esse lugar da etiqueta na vida da a cara de deboche dele? Não, eu tô lembrando Ele de não todas tá as nem vezes. aí pras etiquetas. Algumas não deve mesmo, mas de uma maneira geral, como vamos aprender aqui, que ela bom. não. Nem aí. verdade. Quando a falta de etiqueta revela a falta de gentileza, Aí é pesado, né? agora Cara. quando a etiqueta revela que você tem um outro grupo, aí a gente tem que criticar a etiqueta também. É verdade. Etiqueta Então- excludente. sai Então pra há lá, né? etiquetas e etiquetas. É, Vamos exatamente. falar disso no programa de hoje. Temos especialista com a gente. Verdade, ela que é especialista em etiqueta. Daqui a pouco a gente traz um pouco mais do currículo dela, né? É a Romali Telesca, ela que está com a gente hoje por aqui, chegando ali a 1 milhão já de seguidores no Instagram, fora as outras redes sociais, e influencia muita gente nesse meio da etiqueta e vai trazer algumas dicas pra gente aqui também, ver se a gente tá no prumo, tá na linha. Vai ter um se tá tapete vermelho aqui para caminhar. uma e ela cadeira dizer- para mostrar o modo correto de sentar e Exatamente. tal. Ai, como é que eu vou sentar? Quem serão os modelos aí, será, Não hein? sei, vejamos ainda no programa de hoje. E a sua interação, é claro que é sempre muito bem-vinda, meus amores. Nós vamos e voltamos bem rapidinho Tem armarinho com você. da arte, hein? Ah, tem tudo isso também. Coisa boa, muita arte com Karina do Campo. Show de etiqueta, barbaridade. Até já, meus amores. Ao vivaço para todo o Brasil e o mundo, é o seu Entre Família chegando por aqui na sua casa. Muito obrigado por abrir as portas, nos receber aí no seu lar. Que coisa boa, hein? Estar juntinho com você mais uma vez. Agora são 2h33, virando para 34 minutos. Estamos juntos por aqui no Entre Família, Abinal Júnior com você, tendo o prazer aí da sua companhia, muito bem acompanhado dos nossos amigos de todas as tardes. Coisa Darley. boa demais ter você na companhia, nessa conversa boa que acontece até às 4 da tarde. E hoje nós vamos querer a sua interação, respondendo a pergunta do dia, se você já passou algum vexame, se sentiu desconfortável, porque não soube... Por exemplo, eu tenho dificuldade de saber quando vou a um jantar muito, ainda bem que é raro, muito chique. Aí tem aqueles nem talheres, fui. vários. Você nem foi? Em vários talheres, assim, de exposição diferente. Você fica assim, é de dentro para fora, de fora para dentro? Como é que, por onde eu começo? Sabe, essas confusões, assim, do dia a dia que a gente não está acostumado. Mas, enfim, conta pra gente lá no 983-150249, se você já passou algum perrengue chique. Eu acho que eu posso escrever um livro sobre isso, sobre como beber aquele sabãozinho que fica do lado do prato pra lavar a mão. Não gostei dessa sopa. Vou usar o prato de sopa para fazer uma montanha de arroz e feijão e coisas desse tipo assim. Tem muita história para contar. Muita. Mas eu acho que eu adotei agora o princípio do Abinal. Não vá. Não vai? Mas todo Verdade. mundo tem uma história. Todo mundo. Você tem aí de casa também uma história de algo que foi inusitado e engraçado. E se você pode contar a história, sinal que já valeu a experiência. Manda sua interação pra gente, 12983150249. 12983150249. Deixa eu... Você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia dizer que eu comecei a comer de garfo, de faca, quando comecei a namorar com a Eliane. Porque lá em casa, meus pais, né, vieram da roça, tá, e crescendo naquele meio ali. Já sei, pegava a colher assim, A colher com a mão assim, fechada, ó, com a mão fechada, e aí fazia o quê? De tarde,
O que que era o lanche da tarde? Era o que sobrou do almoço, quebrava um ovinho, jogava dentro ali, sentava na panela mesmo, aqui ó, comendo ali. Quantos anos de casado você tem? Ah, hoje eu tô com 17 anos de casado, eu acho. Ah, já é um E adolescente comendo aprendi. com garfo, né? É, aprendi. Foi nessa, quando eu fui almoçar na casa dela, aí eu falei, aqui eu não vou poder pedir colher, né? Então vamos lá de garfo e faca. Como é que corta? E ficava naquela, vem tão pouquinho no garfo, a colher já veio cheiona, né? Credo. A verdade é que a gente tem que considerar umas coisas importantes, historicamente falando. Uma delas é que a gente vive num trânsito cultural muito grande. Isso não é exclusividade do século XXI, isso é de todos os séculos. Os seres humanos migram. E isso significa que em determinadas culturas existem valores diferentes e os símbolos que sugerem gentileza e algumas atitudes, uns símbolos que sugerem uma ofensa não são os mesmos para todo mundo. Então, o primeiro cuidado com a etiqueta é entender o que é ofensivo para este grupo a qual estou indo. Então, tem gente, por exemplo, que vai se ofender com um abraço. Tem gente que vai se sentir ofendida se você não der um abraço. Tem gente que acha, e em algumas culturas, um beijo pode ser um sinal de absurda intrusão. Para outros, ele é um sinal de aceitação. Na época de Jesus, por exemplo, terminar uma conversa séria sem comida significa que aquela conversa não foi séria. E tem uma coisa interessante, deixar comida sobrar nos tempos bíblicos é uma atitude radicalmente ofensiva. Não se deixa sobrar comida de forma alguma. Para a gente, numa festa, deixar comida faltar tem um outro significado. Em alguns momentos da história, grupos criaram métodos excludentes de etiqueta. Ou seja, dentro de todo mundo, eu quero dizer que eu não faço parte daquele grupo, e aí ele vai criando regras para sinalizar quem é de um grupo que não é. Eu digo que esse tipo de etiqueta é um tipo de jeito que você tem que analisar para saber se você está sendo gentil, está deixando de ser gentil, ou se há um ato de identificação de um grupo para outro. Algumas a gente tem que levar mais a sério que a outra, mas a lógica é de que maneira eu posso tornar o ambiente do meu próximo mais agradável e mais aceitável. Então, às vezes, você vai ter que romper com algumas regras para tornar o outro mais agradável, mais aceitável. Às vezes, você vai ter que se impor e entrar na regra para que o outro se sinta mais à vontade. A verdade é que a lógica do outro é que determina sempre todo tipo de comportamento. Como a gente pode reconhecer uma dessas etiquetas que surgiram para separar, para causar esse impacto de você é deste grupo, eu estou acima, ou você é inferior, ou coisa semelhante? A mão que segura o garfo. Qual a diferença de segurar o garfo com a mão direita ou esquerda? Isso não é uma atitude ofensiva, é só para identificar de qual classe social você pertence. Só isso, mais nada. Por exemplo, a diferença, você falar com a boca cheia. É agressivo, você está colocando partículas para as outras pessoas, isso gera um dano para o outro. Segurar o garfo com a mão direita ou com a esquerda. É só para excluir, não tem nenhuma outra função. Então, eu vou ali buscar a Romali Telesca, que é especialista em etiqueta, para ela somar aqui com a gente mais conhecimento. Como vai você? Tudo bem? Bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? É assim, eu devo cumprimentar com 2, com 1? Não sei. 1, 2, 3 é demais, beijinho. Fique à vontade, querida. Seja bem-vinda. Sinta-se à vontade. 3 já é um exagero, né, Romali? Gostei muito, eu já estava ouvindo você, pastor. Posso chamar de você? Pode. Muito interessante, eu gostei muito do assunto, porque, na verdade, a questão tanto a elegância quanto a etiqueta, eu sou da escola contemporânea. A escola contemporânea, ela tem um princípio, inclusão social. E eu achei bastante interessante essa questão, por exemplo, que você colocou do garfo, mão direita, mão esquerda. Mas, na verdade, o que acontece é que existem 2 estilos na forma de manusear o talher. Um americano, que é influenciado pelos Estados Unidos mesmo, pelo norte, né, os Estados Unidos que influenciou muito a nossa cultura nesse sentido, e o continental, que é o europeu. Então, no europeu, a gente segura o garfo na mão esquerda e no americano na mão direita. Então, é questão só de estilo de comer. Então, no continental, inclusive, é muito interessante, por exemplo, que eu sei que a gente tem público, né, vocês têm público na Europa. O garfo fica sempre emborcado. E a comida é espetada no garfo ou colocada no dorso do garfo e ele vem à boca sem virar, emborcado. Então esse é o estilo
continental. No nosso, a gente come em zigue-zague. Então, a gente pega o garfo na mão esquerda, corta o alimento, descansa a faca na parte superior do prato, porque assim, depois que o talher sai da mesa, ele nunca mais pode encostar na mesa. Ele é sempre descansado, o garfo e a faca, ou mesmo a colher, dentro do prato. E aí a gente troca de posição, descansou a faca e faz a alimentação normal, entendeu? Mas foi bastante interessante a sua colocação. Mas eu quero dizer que hoje a etiqueta contemporânea, ela tem um entendimento de que, e a elegância, sobretudo, que é uma personalidade, que nós sempre incluímos todos. Não, a elegância, sobretudo, etiqueta é uma parte que diz respeito ao comportamento, porque nessa personalidade a gente tem comportamento, comunicação e aparência, com características que são clássicas, tradicionais, que a gente chama de elegante. E nesse sentido, isso não guarda qualquer relação com dinheiro e origem. Uma pessoa que mora numa favela pode ser elegante. Uma pessoa que mora na roça pode ser elegante. A gente consegue identificar pessoas simples, financeiramente falando, que têm elegância. Da mesma forma que uma pessoa que mora num bairro nobre, de alto nível econômico, pode ser absurdamente elegante. E é o que eu posso mais relacionar. Não vou fazer isso por uma questão de educação que a minha mãe disse, que a gente não pode falar mal dos outros. Mas assim... e são muitos, né? Então, assim, não existe essa... a etiqueta hoje, né? Porque a etiqueta é dinâmica. Como você bem colocou, é uma questão cultural, de adaptação. Nós começamos com esse movimento lá na Idade Média, né? A partir do século XVI, a organizar tudo isso. Depois a gente pode até falar sobre esse assunto. Mas ela vai se adaptando às tecnologias, ao próprio movimento da sociedade, sempre. Então, a gente está sempre mudando para fazer o quê? Incluir e nunca excluir. Então, a pessoa que é snob afetada, ela é snob afetada, ela é mal educada, ela não tem elegância. Porque, como você muito bem colocou, um dos princípios da elegância é harmonizar as relações, ter bom senso. É verdade. Já falei demais, né, gente? Não, que é isso. E é isso veio mesmo. para isto. E a gente, até para contextualizar, né, a gente entender essa questão das culturas também, né? O pastor trouxe, você também complementando. Eu tô vendo que hoje eu vou sair daqui, Darleide. Quem estiver me acompanhando a gente, pode me convidar para as festas chiques, os jantares chiques. Já pegou as primeiras dicas? Eu vou já dicas? Pegando aqui, trocadilho. Mas a dica fundamental e primeira tinha que ser gravada aqui em chave de ouro, que é, por exemplo, na nossa primeira comunicação houve uma pergunta: como você prefere ser chamado? Qual é a intenção disso? Para você, eu estou criando para você uma atmosfera agradável. Para acolher, não é? Na etiqueta, em outras coisas, se essa lógica é seguida, dificilmente a gente erra. Pode aprender e tropeçar no caminho, mas no final se chega a um ponto. Verdade. E até um outro ponto aqui que a gente vai começar a abrir agora é a etiqueta nas redes sociais. Que tem gente que abre a vida ali, né? Tá bravo com não sei quem lá, pronto, já entra nas redes sociais, já expõe e tal. Aquelas situações delicadas, complicadas, que deveria ser dialogada ali, mas não, abre nas redes sociais. Ou outras situações também que acaba faltando com isso, né? Faltando com etiqueta, com aquela delicadeza nas redes sociais. E agora a gente vai... ou até mesmo, né, em algumas outras situações que a gente lida ali no dia a dia, como por exemplo, vamos falar aqui de furar a fila de banco. O que? Aqui acho que não tem, vamos discorrer um pouco sobre isso, mas furar a fila no banco já é um grande sinal de desrespeito, não é nem de ser mal educado, é desrespeito com o próximo mesmo, né? Abinal, com certeza. Qual é o problema? O princípio da elegância, de respeito, é sempre não invadir o espaço do outro. Esse é a questão da harmonia, do bom senso, né? E o que acontece com uma pessoa que não respeita essas regras sociais, essa é uma regra social. Por que existe etiqueta? Porque existe regra social. Porque nós somos muito e a gente precisa se organizar para que ninguém invada o espaço do outro. Esse é o princípio, a ideia da etiqueta. É organizar para que ninguém invada o espaço do outro, basicamente. Existem outros fundamentos.
Mas quando a gente vê uma pessoa que, por exemplo, não respeita fila de banco, ou, por exemplo, chega num restaurante e a pessoa avisa, está fechado, e a pessoa fica insistindo, não, mas só mais uma refeição. Essa pessoa, primeiro, ela não é ética porque ela não respeita as orientações, né, as normas sociais, e ela também muitas vezes se acha superior. É uma expressão de egoísmo. Minha prioridade, meu problema é mais importante que o seu. Com certeza. Então, assim, isso é mais que uma falta de educação apenas. É uma falta de consideração com o outro, um desrespeito. Então, assim, normas são feitas para serem seguidas por uma questão de organização social. A gente não pode fazer o que quer. E as normas, inclusive, a etiqueta nasceu com essa função, organizar a sociedade. É verdade. Ó, a diretora até soprou aqui, ó, vamos deixar para um outro momento esse das redes sociais. Boa. Vamos focar nesse no social, né, no nosso dia a dia, que a gente lida com várias situações ali no dia a dia. A primeira foi essa, né, furar fila no banco e tudo mais. E essa outra aí, pastor Aleixo, o que dizer? Não usar o fone de ouvidos em ambientes públicos. DJ do busão, tinha muito disso, né? DJ do busão é ótimo. Som pra galera toda. Eu acrescentaria que furar fila num banco é um ato corrupto. Eu também acho, pastor. É mais do que uma falta de gentileza. O princípio de quem furou a fila no banco é: eu estou quebrando uma regra para benefício a despeito do prejuízo dos outros. Isso não é diferente de roubar. Não é diferente de roubar, porque ele não quebrou uma pequena regra, ele não quebrou uma convenção apenas, ele quebra uma lei. Se existe uma fila, é porque exatamente as pessoas devem ser atendidas em ordem. É igual ultrapassar pelo acostamento. E muitas vezes a gente normaliza a corrupção da gente e demoniza a corrupção do outro, mas isso é tudo um ato corrupto. E é um princípio que vai levar, que levado numa expansão, nós vamos chegar a 1 quilômetro de distância entre o bem e o mal lá na frente. Isso mesmo. Agora, isso aqui é uma falta de consciência também, né? De que existem pessoas. Isso acontece no metrô, no ônibus, na praia, pessoas se vê no direito, na cachoeira, né? Eu sou de Brasília, então a gente tem a Chapada lá do lado, 200 quilômetros de Brasília, e tem 3.000 cachoeiras mais ou menos na Chapada. E as pessoas vão para a cachoeira e levam... Outro dia um DJ foi fazer um som lá, quer dizer assim, lugar de paz, né, de introspecção. Então, assim, aí o que acontece? Normalmente o que acontece nessa situação é falta de formação no clã, na família. Porque a questão do nosso comportamento, até nós estávamos falando sobre isso atrás, você é psicóloga, você vai entender o que eu estou falando. A gente copia, a criança é uma esponja, copia tudo do pai e da mãe, esse que é o problema. Então, ela vai para a vida social, entra no ônibus, no metrô, vai para a praia, ela não entende que ela não pode invadir o espaço do outro. E som alto é invasão do espaço pessoal alheio. E faz isso porque ninguém falou para ela que não pode. Então, tem um problema grave por trás disso, que é o que eu explico. Eu tenho um curso, eu transformo pessoas comuns em elegantes, dentro de uma metodologia que chama DNA da elegância. Então, o que acontece é que as pessoas não sabem que estão cometendo uma gafe. O problema da gafe é que a gente vai cometendo gafe atrás de gafe, homeopaticamente, ao longo do tempo, dos anos, vai prejudicando a nossa marca pessoal, a nossa imagem, porque não sabe que as regras sociais. E isso é igual mau hálito. Todo mundo vê que você está cometendo uma gafe, mas ninguém te fala, entendeu? E tem um outro aspecto mais grave desse problema do desconhecer as regras sociais, tanto a etiqueta social quanto a etiqueta profissional, entender também as técnicas de comunicação e também do vestir de acordo com os ambientes, que é porque a gente demonstra que a gente é imaturo, a gente age no infantil. Por quê? Quem é que não conhece regra social? Criança e adolescente. O adulto é dado a saber. E aí, o outro problema que se tem social, econômico, financeiro, é que essa pessoa, ela fica marginalizada nos grupos sociais. Não por uma discriminação social, mas por uma falta de habilidade, de articulação social que o adulto precisa ter. Então, ele não consegue assumir cargos executivos porque ele não tem comportamentos, comunicação, aparência de uma pessoa madura.
de um executivo. Então, muitas vezes, pessoas trabalham em repartições, em empresas, vestidos como adolescentes, homens sobretudo, mais até que mulheres, e não se dão conta disso. Meus alunos, eles ficam chocados quando eles descobrem isso. Meu Deus, estou me vestindo igual um adolescente. Então, ele não vai ser levado a sério como se fosse um adulto, ele é levado a sério como se fosse um adolescente. Então, ele se mostra em formação e imaturo em função de não observar esses regramentos. Qual é a questão? Aí a gente tem que entender isso. É que as normas sociais são feitas por quem? Pela própria sociedade. Então, quando a gente não cumpre as normas sociais, nós somos criticados e excluídos. E outra coisa importante, desculpa, é que eu falo um pouquinho, é que a gente também se agrupa por afinidade. Todo mundo, não é verdade? Minha doutora psicóloga, as pessoas se agrupam por valores iguais, cultura igual, afinidade emocional. Então, hipopótamo não anda com girafa. Não é porque a classe social AA despreza a C, não é isso. É que não há afinidade de valores, de maneirismos, jeito de ser. Não há identidade. Ao fim e ao cabo, é isso que acontece. Então, em que pese que se encontrem de vez em quando para tomar água ali no rio, cada um depois vai para a sua casinha, entendeu? Então, essa é a lógica que assim, não é clara para as pessoas e acaba, a gente faz disso um campo onde A não gosta de B, nem gosta de C e etc. Mas não é bem isso que acontece. Existe uma outra condição emocional, social que rola por trás disso. O tema etiqueta, ele sempre gira em torno da ideia, que passa um pouco disso, de que ela se refere a uma classe social privilegiada. E talvez precise democratizar de verdade. Talvez precise ser um assunto de escola, um assunto de família, um assunto de diálogo. E talvez o nome etiqueta distancie bastante. Nós estamos falando de percepção de mundo, percepção de convivência, gentileza, cuidados. Porque hoje, se você pensa, a etiqueta é a sociedade quem estabelece, mas nós vivemos em que sociedade hoje? Em que o formal já não é visto como algo necessário, mas o informal é o chinelo, é o bermudão. Nós já vamos encontrar pessoas que elas entendem que nesse momento é hora de ir para a igreja de bermuda, é hora de ir para a igreja de camiseta, porque isso é incluir. Então a gente está vivendo um momento em que a autoridade já não é vista mais como tal, classes já têm essa discussão de já historicamente ser alguma coisa que nos separa. Então é um assunto delicado, ele é mais profundo do que só as boas maneirinhas, tem mais profundidade. Vamos conversando, te ouvindo mais, tem mais um item aqui, ó. Mastigar de boca aberta. Pois é, novamente, quem mastiga de boca aberta, quem não sabe pegar um talher é criança. Porque não tem destreza, não sabe enrolar um macarrão. A gente não usa, inclusive, para comer macarrão, não se usa colher acessória, faca nem pensar. Então, nem se põe à mesa colher. Criança que usa colher para comer macarrão junto, porque ela não tem destreza, então é um apoio. Mas depois de 6 anos, 11 meses e 29 dias, só garfinho, entendeu? Então, a questão é essa. E é muito nojento você ver a comida mastigada na boca do outro. Outra coisa também que eu acho bem desagradável é a pessoa que acha que prato é coxo. Aí abaixa a cabeça, né? Ou abraça o prato, entendeu? Fica segurando a faca o tempo todo. A faca não vai fugir, gente. Pode deixar ela apoiadinha ali na borda do prato. Na hora que precisar, pega de novo. Então, assim, esses maneirismos é que demonstram o nosso nível de formação também. Eles dão indícios de como é a nossa formação. Então, isso no mercado de trabalho, sobretudo, é importante, porque você imagina que se você vai para uma reunião, um almoço de negócio, ou vai para um coffee break para fazer uma entrevista de emprego, que hoje é muito comum, ou ainda vai para uma posse, quase todos os eventos têm comida. Então, como que se pegar um salgadinho, gente? As pessoas pegam um salgadinho com guardanapo, não se pega salgadinho com guardanapo, porque é anti-higiênico. Se pega com a mão e o guardanapo é só para limpar os dedos. Não sabe segurar uma xícara para tomar um café, pegar um copo, pegar uma taça. Então, esses são indícios apenas de boas maneiras.
que são necessários para a gente viver em sociedade, né? É uma regra como outra qualquer, como outra norma qualquer. Mas se você pensar, por exemplo, vou citar a sua história porque você mesmo citou. Ele diz assim, uma família que veio de determinada Da região, roça, lá do veio da interior. roça. Esses hábitos, eles não são cultivados pela dureza da vida mesmo, pelo ambiente que é exigente, de um trabalho pesado. E aí essas questões, elas se tornam menores e, aliás, outras com maior esclarecimento nem chegam, não têm acesso. Não tem acesso. Então vai precisar ter um aprendizado, e que seja um aprendizado democrático, leve, carinhoso, respeitoso, porque tem pessoas e pessoas nos seus diferentes lugares, né? Mas que bom que você aprendeu, amigo. Não, aprendi. Já era grandinho, Mesmo, não era mais criança, viu? Não, e até no que a Romali estava comentando aqui, eu fiquei imaginando, né, numa mesa, né, pessoas diferentes ali conversando, e isso gera ruído, né, esse modo de pegar, de sentar, de abraçar o braço enquanto todos estão conversando, e a comunicação acaba ficando um pouco, né, A Eliane percebeu e ela falou assim, depois que eu falei para ela depois de um tempo, Oi? mas o jeito de segurar o garfo, Ela percebeu. até hoje às vezes aqueles deslizes, né? Aí tô segurando o garfo assim, ei, segura esse garfo direito. Mais leve. Vai lá, né? Mas não, mas e é legal porque na frente dos outros também, o Samuel, ele cresceu comendo com a mão Essa é uma questão, gente. A gente tem que ter cuidado porque também o que acontece? A gente, como o pai e a mãe são responsáveis por transferência de cultura, se a gente ensina direitinho, essa criança cresce mais com sentimento mais de adequação. Qual é a percepção que eu tenho muito grande dos meus alunos? Sentimento de serem inadequados e inferiores. Porque quando estão em situação um pouco mais elaborada, não é situação sofisticada. Eles se sentem mal, não querem ir a certos lugares, ficam envergonhados, pode colocar a roupa mais cara que tem, se sente feia quando vê qualquer outra pessoa. Então, e muitas vezes se sentem impostores na sua profissão. Eu não sou de família rica, tá? Já quero logo falar. Meus avós são de roça, minha mãe e meu pai também. Mas é importante dizer que essa é uma competência que a gente desenvolve independente de origem, dinheiro, idade, que é como aprender inglês, como aprender a dirigir. A gente pode... E é uma estratégia também de colocação social, profissional, porque melhora a relação, porque você colocou muito bem, não gera ruído. É muito desagradável você estar à mesa com alguém que está comendo, gesticulando, com a boca aberta, que se debruça sobre o prato. A gente presta atenção só nisso. Então, se você vai para uma reunião de negócios, é o que eu falo para os meus alunos, um caroço de azeitona que você não sabe o que fazer com ele, como tirar da boca, vai te desconcentrar, você não consegue fazer o negócio. Você fica preocupado com o caroço de azeitona. Para não poder jogar. Ou engoliu ou cuspiu. Cuspiu. A gente vai ter que chamar aquele intervalo rapidinho, mas daqui a pouco fica com a gente aí, viu? Tá gostando das dicas? Eu tô amando, viu? Então não sai daí, é rapidinho. Você sabe o tempo que é, né? Só tomar uma água, voltar, já estamos de volta. Até lá. Conforme prometido, já estamos de volta e você viu que foi rapidinho mesmo. Você sabe que a gente vai conversando, a gente vai se atualizando e as novidades estão chegando. E tem muita novidade por aí. Aqui na Novo Tempo a gente também vai anunciando algumas novidades, mas essa é mais do que especial, porque não é apenas uma coisa nova, não é apenas um estudo novo, mas é uma abertura, uma possibilidade para que você aprenda de uma forma mais dinâmica e talvez de uma forma possível. Esse curso da esperança, o Deus que fala, ele é todinho em áudio e foi pensando em você, que talvez aprenda melhor do que se estivesse lendo. Pensando em você também, que tem alguma dificuldade de visão, por exemplo, para ler, mas você pode mandar um áudio, simplesmente pegar o seu WhatsApp, clicar ali no áudio, mandar um áudio, o Deus que fala, e você receberá no seu ritmo e conforme você vai aprendendo, 16 lições sobre a Bíblia, todas narradas pela voz do pastor Neomar Estina e com aqueles efeitos especiais que tornam muito mais dinâmico o seu aprendizado. Como é que você faz? Conforme eu disse, rapidinho e fácil. Você pega o seu WhatsApp, o WhatsApp da Esperança, que é 12 982000062 e manda um recado, em áudio mesmo, o Deus que fala.
E só esse passo, simplesmente, e as coisas já vão começar a chegar até você. Você vai aprendendo ali no jeito Esperança de ensinar. Não perca essa oportunidade. Vou repetir o telefone da Esperança para você. 12 98200 0062. E para confirmar e reforçar o que eu acabei de te dizer, assista esse VT. A Novo Tempo preparou um material especial para você que gosta de aprender ouvindo. Por isso, criamos o Deus que Fala, um guia de estudos da Bíblia inteiramente em áudio. Ideal para você aprender mais sobre a Bíblia enquanto pratica atividades físicas ou descansa no conforto da sua casa. São 16 histórias emocionantes de fé, milagres e transformações. Para começar, envie uma mensagem de texto ou áudio para a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, com a frase "O Deus que Fala" para o WhatsApp 12982000062. Comece agora mesmo e ouça Deus falar ao seu coração. Não perca essa oportunidade. Não importa como é que você aprende, é uma experiência fantástica. Repetindo, então, para você, 12 98200 0062, você pode fazer isso agora mesmo. Abinal. E Abinal, tá no tapete E aí, vermelho? pastor, e aí que eu tô aqui, ó, frente a um tapete vermelho, gente, olha isso, hein, chique. Sabe aqueles entregas de Oscar, né? Aquelas entregas de Oscar e tal. Ou aqueles desfiles de moda. Hoje eu tô me sentindo aqui, mas me sentindo, sabe aquele ratinho de laboratório? Mais ou menos nessa, viu? Porque eu vou ser o cobaia, vou andar com o meu jeitinho aqui todo torto, todo zoado, e aí vou estar sendo analisado por quem? Mas aí eu tô curiosa. Isso significa dizer que você vai andar, porque andar também pede uma etiqueta, também se mostra elegância na forma de caminhar. Nós veremos então se esse jovem, que outrora não sabia pegar o Todo garfo, desetiquetado. agora sabe andar. É isso. Qual o lugar do andar, do caminhar, na etiqueta proposta? É muito importante, porque diz respeito à arquitetura corporal. E a arquitetura corporal, o andar, ele significa o quê? O seu estado também emocional, nível de confiança, a forma como você se expressa no mundo, se você está à vontade, se você não está. E é curioso... Tá tomando, se tá medicado ou não tá? Com certeza. Você sabe que tem umas pesquisas policiais que mostram que os assaltantes abordam pessoas que têm uma postura menos ereta. Eles miram as pessoas que não estão com boa postura, homens ou mulheres, porque demonstram que essas pessoas talvez não sejam autoconfiantes, são mais vulneráveis. Há uma forma de andar que revela indecisão. Exatamente. Então, a nossa arquitetura corporal, ela tem que ser também pensada. Isso não só andando, quando a gente está sentado numa mesa de reuniões, numa mesa de refeições, em um ambiente, quando a gente está num coquetel, ou qualquer situação, é muito importante. Então vamos ver como Vamos ver como ele vai sair. Meu pai! Fechem os olhos. Bom estilo você tem. Ó, eu só desfilo se tiver um fundo musical aqui. Não, tô mas brincando. tá exigente. Já tem a musiquinha Já aí, tá pessoal ruim o tá ouvindo. suficiente, Ai, Abinal. Ó, ai. mas mostra desfilando só assim, ó. Só nessa câmera aqui, tá? Não mostra meus passos aqui não, viu? Ó, ó. Aqui, ó. Bem confiante. Arrasou. Pareceu Muito segurança bom, de muito supermercado. Não é? Mais uma aqui, ó. Estufa o peito. Depois da segurança de academia. Assim que eu saio da academia. Ah, Aqui, ó, grandão. Aí. grandão. Ah, Abinal. Muito bem, parabéns. Muito bom. Olha Saindo aí. da academia, você sai assim, ó. Com a Geralmente muletinha. é assim. Não, se sai assim Então é não porque treinou. não fez direito. Então é porque não treinou. Só deu aquela inchadinha de leve. Ainda mais quando é perna, né? Ei, ai, ai. Com relação a andar, eu posso demonstrar aqui? Por favor. O que é importante a gente observar? É como se a gente tivesse um fio que sai assim da cabeça e que puxa a gente. Então, nós temos que colocar realmente o ombro para trás e baixá-lo aqui para ficar confortável, encaixado assim para baixo. E as orelhas têm que ficar em cima do ombro. As orelhas devem ficar em cima do ombro. Um problema no caminhar da maioria das pessoas é andar com a mão fazendo esse movimento assim, ó. Marchando. Não, lateralizando. Borboleteando. Lateralizando. E a mulher elegante, ou o homem elegante também, então, essa questão do ombro encaixado, orelha em cima do ombro, queixo paralelo ao chão. E o movimento do braço é muito importante para a elegância, porque o que vai mexer
aqui braço, antebraço, né? É só essa parte inferior e pouco. Ela não deve fazer, a gente não deve fazer movimentos assim abertos. Então, o andar diplomático, elegante, né? Porque aí eu falo de etiqueta e elegância internacional, aqui em qualquer lugar do mundo. Então, a gente realmente, o braço, ele mexe muito pouco. E mulher também não coloca um pé na frente do outro, também não. É paralelo, um ao lado do outro, e andar de forma tranquila. A pessoa elegante, ela não parece ter pressa, ela parece que está com a vida ganha, parece que saiu do banho sempre, em todos os aspectos. Olha só, que interessante. Então, o braço Movimenta não fica pouco. aquele Não. braço bobo. Por exemplo, pessoas normalmente, homens inclusive, que andam movimentando muito o quadril para frente assim, são homens que têm uma energia sexual muito grande. Então a gente tem que observar tudo isso. Olha, Porque pode ser inadequado, né? quer ver, ó. Então, mexer só aqui assim, ó. Só essa parte, né? Não mexe. E não conter, fica- e conter Ó, energia sexual, deixar ela guardadinha. É, guarda. Não, o guarda. quadril dele tá de bom Tá tamanho. bom, tá sem Tá energia, legal, né? tá Tá sem legal, nenhuma né? energia Boa, sexual. boa, boa. E ó. Cabeça parece, é tipo um fantoche, né? Pensa que tem isso, uma isso. linhazinha segurando. Muito bem. Aí Não, mas vai, né? seu caminhar tá legal, Tá legal, né? tá forte. Tá forte, tá? Forte. Boa. E é assim normalmente. Gostei, viu? Agora nós Viu, temos amor? uma- A esposa, Eliane lá. Obrigado, viu, pelas dicas. Ganhou Ela 10. Sempre, ganhou 10. Isso devo a ela, porque senão andava todos zoado. Ajeita isso daí, ajeita essa postura e tal. Ela deve estar dizendo agora, comprei na planta. É, isso. Fiz um bom investimento. Isso fica a dica aí pras meninas. Ah, eu Isso. não namoro com fulano porque ele come assim. Ah, porque ele se veste daquele outro jeito. Fica a dica, comprar na planta é isso. oxe, ajeita, Ensinar vai e ajeitando. tal. Tem alguns que pra dar um jeito vai dar muito trabalho, mas contrata aí o curso. Só não abrir e fechar de olhos, né? É que às vezes você compra na planta e é um barranco. Não vai dar pra construir fazer nada. terraplanagem. Dá sim, né, professora? Dá. Qualquer Sempre pessoa. dá. Sempre dá. O que eu proponho é uma transformação psicocomportamental. Eu trabalho baseado na psicologia comportamental, social, antropologia, sociologia, história do comportamento, que eu sou especialista, para que a pessoa faça a compreensão, inclusive, ela precisa entender, inclusive, o seu próprio clã. O clã, a família, para trás, para poder ressignificar esses comportamentos. Porque quando a gente compreende o que a gente ganha, o que a gente perde, a gente faz as mudanças. Algumas vezes aqui, eu e os meus colegas, esse sofá, como você bem pode ver, ele é bem profundo. Então, ele não ajuda muito na postura para a gente ficar aqui 1h30 sentados, assim, manter uma elegância. Eu cruzo a perna, descruzo a perna, mas quando eu me sinto mais confortável é quando eu venho para cá, que aí eu sustento aqui. O meu outro programa, o consultório, eu me mantenho o tempo todo aqui. Mas aí, algumas aqui? vezes... Não, aí é no intervalo. Aí algumas vezes eu falei, ele se Às vezes arrumando ali. volta, né? Algumas vezes eu falei para eles assim, um pouco para frente, porque quando a gente está assim, não dá uma impressão de, tô nem aí para fala. De relaxo mesmo. É. Agora, Na quando verdade, você vê aqui, eu tô é um interessada em relaxo. você. É um relaxo no sentido de estar relaxado, mas é um Relaxado. relaxo no sentido de não estar elegante. Né? É igual o relaxado que a mãe fala em casa. É, "Eu sou relaxado." porque às vezes quando eu tô assim, ok, tá legal. Mas quando eu faço isso, eu dou atenção a você. Eu presto atenção de que você e chamo a sua atenção para mim. Eu acho que essa isso mesmo. postura, mas o sofá não ajuda muito. Aí a gente Mas eu acho que fica em aqui, ó. essência, tanto o andar como o sentar, ela revela alguma coisa sobre nós como seres humanos. A primeira é de que todos nós somos comunicadores. Alguns são comunicadores profissionais. Outros são comunicadores cuja intencionalidade da comunicação é consciente. Mas todos nós estamos comunicando alguma coisa. Quando você pensa na ótica do cristianismo, todos nós temos uma comunicação primeira. Você tem que dar ao outro uma impressão de quem é seu Criador. E essa comunicação, ela vai enfrentar uma quantidade inumerável de preconceitos. E às vezes esses preconceitos são insuperáveis. Então, por exemplo, eu vou andar de uma forma que gerou uma mensagem e essa mensagem vai conflitar com a próxima. O meu ouvinte vai escolher qual dela vai predominar e nem sempre ele vai escolher de maneira consciente. Então, o compromisso com a comunicação, ele deve ser primeiro. Se a gente vai pela lógica do que eu ganho, o que eu perco, uma hora você vai descobrir que você está perdendo mais do que ganhando e vai abandonar tudo, porque pensar no outro nem sempre é ganhar. Muitas vezes pensar no outro é perder. Então, a gente não quer ganhar das pessoas. A gente precisa ganhar as pessoas. Então, por exemplo, eu posso chegar atrasado para pregar, mas não posso subir correndo ao púlpito. Porque ele está falando assim, cara, nem preparou a mensagem. Então, a postura, eu estou falando para um grupo de adolescentes, tira o terno.
Por quê? Porque ele vai entender um monte de coisa antes de eu falar alguma coisa. Isso pode ser insuperável. E essa lógica da comunicação, ela é presente na postura. Ela é presente na forma de sentar, né? Como a Darlete falou. Se eu sentar assim, eu posso estar assim, à vontade, pensando em você, mas você também está pensando em mim, e esse é um problema. Bom, aí nós temos uma cadeira aqui, né? Agora é a sua vez. Agora E é a sua aí, lembro que anteriormente nós dissemos em algum momento de que a sociedade vai ditar a regra e a etiqueta. E tem um pedido social, não sei se é atendido já, mas de, por exemplo, uma mulher sentar como os meninos sentam, de perna aberta. O que uma professora do seu porte vai dizer sobre uma postura dessas? É inaceitável. Inaceitável, porque a mulher então, né, dependendo do tipo de roupa, pode mostrar o que não deve, a gente não está sempre, assim, às vezes está com saia, está com vestido, e é feio mesmo, né? E essa é uma consideração atemporal, clássica, né? Elegância é uma coisa, é como um poema de Shakespeare, uma literatura Carlos Drummond de Andrade, um quadro do Van Gogh. Então, assim, passa o tempo, sempre vai estar atual. Então, a gente não está falando de futilidade, a gente está falando de uma coisa que é agradável, o belo, o agradável, o correto, o adequado, ele contempla todo mundo. É um valor transcendente. Né? É um valor, exatamente. Cruzar a perna ou não cruzar? Então, depende. O que é adequado na cadeira, no caso? Não encostar no espaldar. Aqui como eu estou. Posso fazer para você? Claro que pode. Ou você pode me ensinar como fazer. Você fica de frontal, né? Assim? Frontal. No caso, considerando que você está, por exemplo, numa mesa de jantar, ou mesmo conversando com as pessoas, por exemplo, numa sala, a gente poderia estar aqui. O ideal é não encostar no espaldar a mulher, porque a gente não fica realmente elegante, porque o sofá tem uma profundidade X, que é padrão. No espaldar aqui. O espaldar é o encosto da cadeira. Posso dar um take aqui para mostrar? Por exemplo, numa refeição, nós nunca encostamos no espaldar da cadeira. Não encostamos. Elegante precisa ter abdômen, precisa fazer exercício físico, tem que ter Faz centramento. parte da elegância e atividade física. Faz parte da elegância. No caso da funcionalidade, não encostar na hora de jantar é por quê? Porque você fica longe da mesa. Um dos erros de falta de educação à mesa é, primeiro, coloca o prato longe da borda da mesa. É um dedo da borda da mesa, 1 centímetro. Então, muita gente joga o prato para trás, põe o corpo para trás, aí tem que fazer o quê? Uma inclinação, aí é comer no coxo, entendeu? Tem que abaixar a cabeça. Então, tem que estar próximo. A gente se aproxima para que a convivência seja possível. Isso na mesa de refeição. Mas também por uma questão estética. Quando a gente não está, então, numa mesa de refeição, também, para a mulher, a gente fica esteticamente mais bonita, sem encostar no espaldar, porque tá vendo como a sua coluna fica retinha? Vem cá, ensina outras posturas pra gente. Por exemplo, cruzar ou não cruzar as pernas? Então, homens, né? Como é que homens cruzam as pernas? Assim, ele não faz 4. Mulher também não faz 4. Não coloca o tornozelo. Não, é assim, isso. Homem, mulher, então, não encosta no espaldar, mas eu coloco o glúteo aqui bem para trás, tá vendo? Então, eu estou bem acomodada. E aí, é uma postura que a gente se inspira nas mulheres da monarquia, é cruzar o tornozelo um sobre o outro, assim. Aí você pode, se você ficar mais para frente, um pouquinho mais na diagonal, eu acho super confortável, né, gente? Porque isso é igual andar de bicicleta. No começo pode ser um pouquinho, depois se acostuma, você consegue fazer. E as mãos, que também são, ela é um elemento importante de comunicação, fica na posição neutra, assim, no colo, como você tá. Bem bonita. Então, gente, é muito simples, né? Não requer grandes elaborações. Isso aqui é uma coisa que só prestar atenção. Qualquer pessoa pode fazer, não tem a ver com frescura, com esnobismo, com nada. É apenas uma postura corporal e que comunica muita elegância, né? A gente fica bonita. E quando não tá, por exemplo, de pernas cruzadas, numa poltrona como essa daqui, né? O homem fica igual você tá. Assim mesmo. Exato. Não vai abrir muitas pernas, né? Mas deixa aqui afastada, aqui mais ou menos na direção do quadril, dessa forma. Aqui, do jeito que eu tô. Assim. Raramente eu fico assim, mas agora fecha só um pouquinho, pastor. Só mais um pouquinho. Aí, tá bom. E se for cruzar, tem que ser assim. É. Ou seja, quem não alonga... Sabe o baraco? Quem não alonga, não consegue. Danou-se.
Pânceps também, se tiver, vai Já era. comprometer o processo. Sabe o Barack é. Obama? Ele é muito elegante, ele senta, ele e o Bill Clinton, são dois que eu sempre lembro. Então, o homem. Hã? O andar dele É lindo, maravilhoso. Então, vocês percebem que eles são mais lentos para andar, a movimentação da mão deles é proposital porque eles andam como diplomata. Eu ensino etiqueta internacional baseada na diplomacia, Rio Branco, aqui no Brasil, no caso, né? Então, e a mão de vocês sempre assim, ponto neutro, normal. Assim não, geralmente. Então, é do jeito que vocês Pode. quiserem. Agora, por exemplo, postura em pé, masculina. Cuidado para não parar com a mão aqui nessa região genital, não é legal. Então, tem que ser um pouquinho mais acima, assim, Ah, certo. tá? Porque é muito chique, muito sofisticado. E quando a gente está, por exemplo, aqui, ó, mãos no bolso, o dedo geralmente fica para fora ou não? É para foto. Para foto. Para foto, mão para fora, mas para uma postura no relacionamento, para dentro. é E mão no dentro, bolso, Sem os dedos. sem aparecer. Sem aparecer. sem aparecer. Porque qual a função da mão no bolso? Normalmente é conforto emocional. A gente busca conforto emocional. Para atravessar uma rua, a gente não está à vontade, ou está, né, mais recolhido assim, emocionalmente, a gente coloca a mão no bolso. Mas para conversar com alguém, a gente não deve, a mão tem que estar aqui nesse ponto neutro aqui, à vista. E braço cruzado é resistência. É uma forma da gente não mostrar que não está à vontade. Mesmo que quando a gente está com frio, porque a gente estiver com frio, você vai fazer isso naturalmente. Mas quando está conversando com uma pessoa, a gente tem que ter essa consciência corporal e evitar, porque o outro não vai entender que talvez que você esteja com frio. Então você pode estar passando uma mensagem errada. E nesse caso, a mão sempre fica aqui nessa posição neutra. Gostei. Muito bom. Tô em qual? Tô nessa, né? E com isso, vamos para aquele intervalo aqui, ó. Voltei para essa. Vamos para aquele intervalo rapidinho, vai treinando em casa aí, viu? Vou treinando aqui, ó. E vou tirar mais algumas dúvidas com ela também. Sabe quem já tá por aqui? Karina do Canto já tá com a gente para poder fazer o quê? Armarinho da Arte. Fazer arte, né? Artes que trazem também mais elegância para sua casa, traz mais beleza. Bora? Então não sai daí, já tem Armarinho da Arte. Vamos de arte, Karina do Canto já está por aqui e a arte de hoje é bem bonita. A gente espera você, roda a vinheta. Kari, isso aqui é para deixar a mesa elegante, bonita, divertida. Que estilo é esse aqui, amor? Essa é uma onda mais farmhouse que chama, né? Ok. Essa casa, eu sempre gosto muito, me inspiro muito nisso, porque eu acho que o bonito está na simplicidade também, né? Eu gosto, é o meu preferido. Eu também gosto muito, tô dando esse toquezinho lá na minha casa também. E eu acho que você inovou com essa ideia aqui também. Isso mesmo. Sabe que estive na Mega Artesanal essa semana, né? Vi É um seus evento posts. super legal para quem mexe com artesanato e sempre tem novidade e tal. Essa loja eu já conhecia, até de São José dos Campos, mas sempre tem muitas coisas novas. Eu pensei, gente, eu amo tanto esses carinhos, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu estive pesquisando, eu vi que tem para pegar travessa, né? Eu falei, eu não sei porque eu tenho uma queda por jogo americano. E aí, eu estava até comentando com a nossa convidada, né? Que às vezes você tem um joguinho americano, e a visita manchou. Quando, né? Às vezes a etiqueta não nos permite dizer nada. Olha, você pode até fazer assim Verdade, disfarçar. para salvar. Sabe qual é o meu peça problema em casa? Ah. Quando tem aniversário, eu sempre coloco uma toalha especial e meu marido queima quando a gente acende a velhinha. Não, vai acontecer uma ou mais vezes? Várias. Só que aí fica uma toalha bonita com um furinho, né? Com o fósforo e tal. E aí, agora eu pensei, eu já sei como eu vou dar um jeitinho nessas toalhinhas ou joguinhos americanos. Então, é uma ideia bem bacana. Você não precisa de muito tecido. Eu fiz assim, do tamanho um pouquinho maior do que uma folhinha de sulfite, tá? E sempre é bom você ter uma ideia assim de um tamanho para saber se o retalho que eu tenho em casa vai dar para 4, para 6 joguinhos americanos, para 2, o que tanto que você quiser. Então eu deixei só 2 centímetros de cada lado. E aqui, Darley, eu aprendi um truquezinho. Eu já tinha visto e nunca dei muita atenção assim, mas fica bem melhor. Quando a gente coloca uma manta acrílica, um R2,
você fazer do tamanho que quer que fique. Então, eu vou usar esse aqui para costura. Ok. Quando eu viro, por quê? Porque ele fica muito mais bonitinho o acabamento. Entendi. Então, eu achei muito interessante isso. Faz Falei, vou sentido, né? testar. Porque a estrutura vai Senão ele fica possibilitar muito isso. gorducho, É. né? E aí, às vezes, as pontas não ficam bonitas. Então, para que a gente possa ter um joguinho americano com um acabamento melhor, então a gente pode fazer isso. Eu cortei 2 retalhos, tá? E a manta acrílica do tamanho aproximadamente assim, da minha folha sulfite. Mas eu vou te ensinar a nossa primeira parte, que é aqui a mais atrativa, talvez, né? E aqui eu trouxe uma tinta para tecido, tá? Que você compra em qualquer lojinha de tinta, artesanato, papelaria, tá? E põe um pouquinho só na sua bandejinha de isopor, num pratinho de plástico, até descartável. Eu uso muito essas bandejinhas, eu sempre falo que eu, quando compro alguma coisa no mercado, já lavo aproveita. e guardo, porque depois com certeza vou usar. E vamos de carimbo. Vamos de carimbo. E eu gostei muito essas florzinhas, até as florzinhas que coloquei naquele vasinho são bem parecidas, né? E eu vou usar a tinta preta, tá? Então, como que eu faço? Quando você passa aqui, distribui bem, trabalha bem esse rolinho, para que não fique muita tinta num lado e do outro, de repente, não fica nada, né? Esse tecido que eu estou usando é lonita, mas se você quiser usar um algodão cru, também é bom. É um material barato, que se você tiver um retalhinho que sobrou de outro trabalhinho, eu uso bastante. Aí, com certeza, você vai poder fazer esse trabalho. Esse carimbo, geralmente, ele vem assim, retangular. Eu dei uma cortada assim, mesmo que ficou feio, porque eu consigo enxergar o tamanho do carimbo. Senão, é bem provável que a gente deixe um pouquinho para fora. E aqui você só precisa apertar um pouquinho, tá? E aí, vamos descobrir como ficou. Tá? Aqui, mesmo se fica um pouquinho gastinho assim, não tem problema, porque a ideia é bem passar essa ideia bem de rústico. Aqui, então, eu já sei que eu tenho, né, mais ou menos 2 centímetros de folga. Você já centraliza onde que você vai querer essa estampa. Já prende com alguns alfinetes. Eu até gostei da ideia de tirar um pouquinho essas bordinhas assim, né? Olha. Ah, deixá-las rústicas, sem costurar. Isso mesmo, achei bem bacana essa. E também economiza até trabalho, né? Sim. Sim, não teria que fazer todo um jeitinho especial. E aqui, então, eu vou lá direto na minha máquina e faço costurinha reta tudo em volta. Mesmo que você esteja começando com a costura, eu acho que o jogo americano é uma ótima ideia para começar, porque ele é simples, é só costurinha reta. Se você de repente vê alguma dificuldade, pega a sua régua com um giz, com uma canetinha daquela fantasminha que chama, né, que some quando a gente passa. É bom para você treinar. Cheguei aqui no cantinho, aí continuo. Cheguei aqui, virei de novo. Ah, ele não tá costurando? Tá. Ah, tá tão clarinho a linha. Parecia que não tava costurando. E aqui, cheguei no finalzinho. Uma coisa que eu gosto, assim, também, quando é um material mais rústico, passo 2 costuras, mesmo que ela não se encontre muito quando faz uma aplicação, por exemplo. Por quê? Porque fica assim, reforçado e, não sei, uma coisa minha. Você gosta. É pra... E muito provavelmente faz sentido, porque visualmente. Visualmente, a acho que é dele. mais visualmente, né? Bom, e agora vamos então a nós fechar essa aqui. Sempre é bom, tá? O R2 você passa ferro, prende, tá bom?
para que a gente possa... Passa por cima do tecido aqui. Isso mesmo, aqui, tá? Eu até ia passar uma colinha agora para o programa, mas não vamos perder muito tempo, só vou alfinetar. Tá. Só cuidado quando a gente for virar, porque senão ele pode sair do lugar e aí não vai ficar tão certinho, Quando passa, ele fica mais grudadinho no material? Fica. Porque Fica mais grudadinho. mais Eu até quentinho, trouxe um aqui, ó. meio que cola. Ah, não, também. Não tá coladinho, tá mais ou menos. Ele fica mais durinho assim e mais certinho também. Por que eu faria isso? Porque eu não quero que ele saia do lugar, tá? Sim. Porque senão na hora que a gente passar a costura, é bem provável que ele se mexa. E aqui, outra dica. Que quando a gente for passar as costurinhas, se eu começo aqui, vou fazendo toda a volta, ele pode ir se mexendo, tá? Então, o que eu faço quando eu faço uma costura assim retangular? Seja uma bolsa ou um jogo americano. Faz as duas laterais e depois faz as duas costuras de cima, tá bom? Para que a gente não corra esse risco. E aqui... Dei essa costura, vamos aqui agora. Aqui eu já posso ir nessa aqui, lembrando que eu vou ter que deixar um espaço para poder virar, inclusive. Isso eu vou fazer nesse outro ladinho aqui, ó. Sempre dá um pontinho para trás, tá? O que a gente chama de arrematar essa costura, para que quando eu virar não abra. E certinho. Aqui, sempre que a gente trabalhar com ângulos, né? Vamos Dá esse cortar. picote no Dou esse picotinho aqui. Só cuidado para não cortar a costura, senão vai ficar um furinho, tá? E aqui, mesma coisa. Hoje meu colega tá bem assim, querendo aprender, né? Sim, Tá bem de mostrando todos os pertinho. detalhes. E aqui, o que eu faço? Vamos lá. Se ele estivesse grudadinho, tá? Seria melhor, tá, gente? Eu como fiz assim meio na correria agora e não liguei o ferrinho, ele não tá colado 100%. Cuidado com o alfinete, amiga. Ah, eu já sei onde que ele tá. E já levei várias espetadinhas, né? Não agora, mas na vida, ó. A vida e suas espetadas. Filosofou. Mas foi de alfinete mesmo também. Já alguma costurinha branca já ficou de poá, né? Poá vermelho. Poá vermelhinho. Bom, aqui nós vai aqui, ó. Tá vendo como esse cantinho fica bem bonitinho? Muito melhor. Porque aí não tem o volume Melhor, do isso cantinho. mesmo. Foi retirado. E quando a gente começar, aqueles que estão começando a se aventurar na costura, sempre é bom você começar a costurar algodão, tá? Porque às vezes a gente fala, eu vou fazer, sei lá, Aí pega um cetim. pega um cetim. Aí nunca mais que vai querer costurar, Claro. porque o negocinho é chatinho, né? E aqui, olha só, já tenho assim, ele já tá começando a aparecer. E sozinho vai desfiando, Sim. ó. Aí eu vou, por isso até que eu fiz 2 costuras no outro, viu? Porque se ele desfiar, não vai sair. Aí que tá. Aqui, o que eu faço? Posso fechar com um pouquinho de cola de pano, tá? E você prende dessa forminha aqui. Eu depois dei Essa até cola uma- fica invisível se eu usar na Fica. minha barra de saia verde? Sim. Porque eu tô com uma saia que faz meses. Tá querendo? Mas eu preciso fazer a barra Fica. dela. Só não deixa muita cola. Tá.
porque senão ela passa e fica um brilhinho meio durinho, entendeu? Agora, se você passar pouquinho, ela Que uma fica. saia rodada, longa. Tem até saia levar na rodada. costureira é melhor. É difícil, viu? vai ser melhor. Para barra, porque pode ir mudando. Você começa com 1 centímetro e vai ampliando, porque quando ela é enviesada. Eu esqueço de levar na costureira, aí quando eu olho no guarda-roupa, Ai, coitada da saia. E aqui o que eu fiz só para finalizar foi fazer uma costurinha aqui em volta, inclusive para deixar ele mais bonitinho, dar um acabamento melhor. Não me lembro quanto tempo que a gente tem. 2 minutos. Só vou dar uma costuradinha aqui para mostrar para vocês, porque hoje estivemos ótimas. Foi, eu deixei você trabalhar bem tranquilinha. Vai ser ótimo. É uma quinta-feira de boas. Depois de um feriado. Né? De boas. Essa costura faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acho que deixa mais bonito, um acabamento mais caprichado, né? E aqui nesse minutinho a gente faz essa última. Você vê que eu não marquei para saber onde que eu ia costurar. O que a gente faz sempre? Leva o pezinho como referência. O pezinho da máquina. O pezinho da máquina, para você saber, é aproximadamente 1 centímetro. Então, se você for bem certinho, ele vai. Olha, e aí temos um lindo joguinho americano. Que gracinha. Olha que fofo. Mas você vê uma rápida diferença entre um passado e um não passado. Pois é. Então, o ferro realmente faz uma parte essencial, gracinha. Viu? Precisa. Ainda fez o da xícara também, o descanso de xícara. Ou pode ser até para pegar a panela, o descanso de panela, né? Aí você fez um babadinho. Um babadinho. Que outro dia até você ensinou pra gente a fazer. Isso mesmo. Enviesadinho. Isso mesmo. Obrigada, Cari do Canto. Eu que agradeço. Mais uma vez, lindíssimo. Aparece aí no seu vídeo o Instagram da Karina para você seguir e aprender muitas coisinhas bonitas por lá. Obrigada. Viu? Beijo, vamos pro intervalo e até já. Simbora, seguindo por aqui no seu Entre Família, falando hoje sobre etiqueta. Legal, né? Assunto bom, a gente conversando por aqui, tirando dúvidas também. Falando em dúvidas, já tem aí as suas perguntas, a sua interação com a gente também. Mas antes, deixa eu só reforçar que a Rede Novo Tempo como um todo, talvez você que está chegando agora, conhecendo a Rede Novo Tempo, ela que é composta pela Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, o departamento de web que envia materiais aí para todo mundo. Tem também a Escola Bíblica, que produz revistas, enfim, para a gente oferecer tudo isso gratuitamente para quem está do outro lado. E a rede como um todo, ela é mantida apenas por doações. Para você que tem acompanhado a nossa programação, viu que no intervalo aí não teve propaganda de loja, de supermercado, disso, aquilo, bancos, não. Todos, até os nossos intervalos, são utilizados para quê? Para falar de esperança, para oferecer materiais gratuitamente para você, viu? Que legal, né? E como que isso é mantido então, Abinal? Com doações. E esses doadores chamamos carinhosamente de Anjos da Esperança, que são os que mantêm a Rede Novo Tempo de Comunicação, porque sentiram um toque no coração, vindo de Deus, para nos ajudar a continuar levando essa mensagem a todos os cantos. Quer você também ser um Anjo da Esperança? Então entre em contato com a gente, pode ser pelo telefone, descobrir os meios que você pode doar, 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Se preferir, já conhece, quer fazer a doação agora? Então anote aí a chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou? anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix. Faça sua doação no valor que você puder, é o que você sentir aí no seu coração. Combinado? Então tá, seja um anjo. Olha, Simone Martins já escreveu aqui pra gente. É deselegante pedir desconto ao comprar um produto ou mencionar a expressão está caro para o vendedor? Não é deselegante pedir desconto. Mas a gente tem que ter respeito pelo trabalho do outro e pelo valor que ele está colocando no trabalho. Então, mencionar que está caro, sim, é deselegante. A gente pode pedir. Você tem como me dar um desconto sobre esse produto? A pessoa vai dizer sim ou não. Agora, desqualificar o produto, está cara demais, por esse valor eu compro 10 outros, isso é muito, muito mal educado e desrespeitoso. Eu vivi uma experiência de ver
num outro país, uma plaquinha numa loja dizendo que brasileiros não eram bem-vindos. Olha que horror. Porque os brasileiros pedem muito desconto. E a gente perguntou e ele disse era isso mesmo. Porque ficamos curiosos, por que não, né? E talvez essa forma que aparece de desmerecer o trabalho do outro, de diminuir o trabalho do outro. E onde nós estávamos, em Israel, a ideia daquele homem ali era de que ele se sentia desrespeitado, como sendo visto como alguém corrupto, de que estava cobrando um preço injusto para os seus clientes. Ele disse, eu cobro o preço justo. Quando você me pede desconto, eu me sinto ofendido. Era artesanato? Eram peças desses mimos, Souvenir. souvenirs. Isso. Há uma ideia no Brasil colonial, forte, cultural, de que coisas têm determinado valor e serviços não. Então, as pessoas vão prestar um serviço, por exemplo, ela compra um livro, ela tende a medir o valor pela quantidade de páginas e não pelos anos de pesquisa do autor. Então eu falo, esse livro está caro, porque ele está pensando uma coisa, e na cabeça dele 200 páginas de papel não valem R$150, R$100, R$50. Porque o serviço do Brasil, ele é gratuito por causa da escravidão. Então você tem anos, séculos de serviço não pago, e de repente alguém cobra por um serviço. Então isso é desrespeitoso realmente, né? Por isso perguntei de artesanato, porque quando as pessoas olham para uma coisa, ela despreza a técnica colocada ali. Desmerecer para valorizar, realmente é um ato profundo de desrespeito. Agora, isso serve para um outro grupo de comerciantes ali, de que eles começam pedindo um valor 100 e você sai de lá com o valor 10. Ou seja, tanto pela qualidade do produto, que não se compara com o da outra loja, mas porque a lógica deles é preço lá em cima e na negociação você leva. Leva. Então tem que ver também com quem é esse indivíduo que está vendendo, como é o processo. Essas culturas, né, gostam de barganhar. Mas assim, a gente falando aqui, Brasil, Europa, Inglaterra, de modo geral, a gente não utiliza esse tipo de barganha dessa forma, assim, né? Com esse exagero. Com esse exagero. Quer dizer, eu tenho 5 livros publicados, sei exatamente o que você está falando. O descrédito, né, que dão ao seu trabalho de pesquisa. Vamos a mais uma interação. Noelle, de Uruará, no Pará. Boa tarde. Qual a postura ideal para mostrar confiança e conhecimento em público? Como na oportunidade de participar na igreja? Essa questão é bastante complexa, porque quando a gente fala de imagem, nós estamos falando de 3 pilares que precisam estar desenvolvidos. Porque quando a pessoa fala postura, ela diz respeito a comportamento. Então, comportamento é conhecer as regras e normas sociais profissionais. Porque você comete gafe quando você não conhece as normas. Quando a gente fala de postura, a gente pode estar se referindo à parte de comunicação verbal, não verbal. Então, a arquitetura corporal, a forma de se gesticular, a forma de falar, velocidade da voz, volume, tom, tudo isso expressa. A gente está falando de aparência. E aparência diz respeito a estar vestido apenas de acordo com a situação, ocasião, evento, sua profissão, local que você está, e não tem a ver com preço de roupa, muito pelo contrário. A gente pode ser muito elegante comprando em roupa de loja de departamento. A questão é que, para a gente ter credibilidade, que é o que ela está falando aqui ao fim e ao cabo, né? A credibilidade na imagem, ser aceita, a gente tem que articular esses 3 pontos ao mesmo tempo. Não é possível você só ter uma estrutura, um pilar desse e não ter as outras 2. Porque você pode ser, por exemplo, um homem ou uma mulher muito bem arrumado, que a gente chama de elegante, mas essa palavra não expressa bem essa questão. Apenas uma pessoa bem vestida. Porém, ela não sabe caminhar, não sabe conversar, é espaçosa, invasiva, inadequada. Por exemplo, usa uma roupa curta ou justa demais numa igreja, vai embalada a vácuo para a igreja, né? Tem mulher que vai embalada a vácuo para a igreja, né? Homem também, tem homem de personalidade sexy também, que usa decote, usa roupa também coladinha, entende? Para mostrar os músculos. Então, essa questão ela é complicada. Então, tem que ter uma adequação entre aparência, comunicação e comportamento. Aí, só mesmo fazendo meu curso, porque aqui eu não consigo explicar tudo. Eu queria dar uma dica para você, do Eli ou Noelle. Quando você vai falar numa igreja, você tem que deixar bem claro para as pessoas que estão ouvindo que você está sob outra autoridade.
Porque nós estamos falando, por exemplo, você está lá com 20, 40, 50 pessoas na sua frente. Então pode haver a mesma quantidade de opiniões que a quantidade de pessoas. Se você está expressando a sua opinião, é uma contra qualquer outra. Agora, quando você está sob outra autoridade, é outra conversa. Então é diferente quando o embaixador vai dizer assim, ou um porta-voz. O presidente da República disse isso. O que as pessoas acham ou deixam de achar. O presidente da República disse isso. Então elas vão discutir com o presidente da República, não com você. Então se você chegar numa igreja para performar, portanto eu estou aqui e quero sair daqui com um pouco mais de score social, fracasso completo. Agora, se você chegar lá porque você quer salvar as pessoas de algo, elas vão perceber a sua vontade de dizer algo muito importante. Essa é a primeira coisa. Você está lá para dar uma notícia de vida ou morte. Se comporte com a mensagem dessa forma. Então você tem algo importante para dizer, precisa dizer e vai usar todos os recursos possíveis para ser compreendida, porque a mensagem é importante. Se você não considerar o que você está falando como a coisa mais importante que existe, você já fracassou. Porque as pessoas vão ler isso, elas vão entender na sua fala, elas vão compreender no seu gestual. Quando alguém vai dar um anúncio, uma guerra está acontecendo, ele não fala de qualquer jeito. Ele fala assim, olha, sua vida precisa dessa informação. E você está como porta-voz. Aí você tira de você uma porção de cargas que exigem performance. E aí essa performance é construída a partir da seriedade da mensagem. Ou seja, quem que eu vou representar, o Quem que eu estou dizer representando. dele, a minha função ali, meu objetivo ali. Então, Inclusive não é na maneira desfilar, de vestir. performar, não é... E é diferente, na igreja, é diferente de fazer uma palestra. É bom que a gente pense nisso também, tem uma exigência maior. Vamos lá. Tem mais uma interação? Tá voando tempo, hein? Eita! Karen Andressa, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Conheço a região. Um beijo para todo mundo aí, viu? Minha mãe, quando tínhamos 5 e 7 anos, levou eu e meus irmãos num restaurante e nos mostrou como se portar na mesa, sem colocar os cotovelos na mesa. Como usar os talheres e, quando levantar, colocar a cadeira para baixo da mesa. Nunca mais esqueci. Também colocar no prato só o que vai comer. Tá certo, Karen. Sim. Parabéns, né? Pra Karen. Verdade. E pra mãe dela. Verdade. Em um minutinho, que nosso tempo está voando, o que você deixa de recado para quem está acompanhando a gente lá do outro lado, de uma forma geral? Que realmente preste atenção no seu comportamento, conheça as regras de etiqueta social e profissional. Isso não tem nada de frescura. Elas foram feitas baseadas num bom senso para harmonizar as relações, para que a gente possa viver todos bem sem invadir um espaço do outro. A gente tem que deixar, sobretudo, de olhar para o próprio umbigo e prestar atenção no outro, porque quando a gente fala de elegância é prestar atenção no outro, acomodar o outro e não a si mesmo. Então, quando a gente olha só para a gente pode mostrar soberba, arrogância, uma questão de superioridade, e isso não faz com que a gente tenha uma personalidade magnética, encantadora, muito pelo contrário, a gente normalmente é rejeitado. E entender que elegância é uma estratégia de posicionamento social e profissional. Então, por exemplo, como eu, que vim de uma família simples, usei isso como ferramenta para ascender socialmente, economicamente, financeiramente, qualquer pessoa também pode desenvolver essa competência e é muito interessante, porque, primeiro, gente, uma coisa também importante colocar, toda pessoa elegante, e toda mesmo, aqui sem vulgaridade na palavra, no uso correto da palavra, ela ganha em torno de 22% a mais que uma não elegante, por exemplo, e é mais bem aceita, atendida. E me sigam, por favor, no Instagram. Verdade, tá aí ó, na tela. Romali Telesca, nome bonito. Obrigada. Nome e sobrenome bonitos. Obrigada. Obrigado, Romali. Uma honra estar com vocês, eu que agradeço a todos. Obrigado. Jesus foi convidado para um jantar e havia regras daquele jantar, como há regras no mundo antigo. Uma mesa baixa, de aproximadamente 30 centímetros do chão, onde as pessoas deitavam sobre suas próprias mãos para comer, a mão esquerda estendida, as mãos são colocadas à mesa, só a mão direita à mesa, nunca nenhuma outra, porque aquela é a mão de comer. Os pés devem estar lavados, a mesa é baixa, 30 centímetros do chão, e pés de quem vem da rua com sandálias precisam necessariamente ser lavados à porta e o anfitrião tem que se responsabilizar por isso. Algo também muito importante num jantar, no mundo antigo, não se come com cheiro de rua. Portanto, todas as vezes que alguém se chega à mesa de um nobre, à mesa de alguém importante, ele precisa ser perfumado.
Davi deixou isso muito claro quando ele é convidado a comer na mesa do rei, quando ele diz, unges minha cabeça com óleo, aquele é perfume. Daniel também, ao ir para a mesa de Nabucodonosor, disse, naqueles dias em jejum não me perfumei. Precisava ser perfumado. Quando Jesus foi recebido, não foi beijado, mas todas as pessoas importantes são beijadas à porta. Seus pés não foram lavados. E Jesus foi colocado assim como alguém qualquer à mesa, porque para o anfitrião, comida lhe basta. Ele não estava agradecendo Jesus, ele estava se tornando quite com Jesus. Ele quer dizer, você me abençoou, te dou comida, estamos quites. Isso não é uma postura isolada no tempo. Isso é uma postura que seres humanos têm com Deus o tempo todo. Eu quero fazer de tudo para que Ele me responda e depois eu quero fazer de tudo para não ter nenhum tipo de compromisso para com Ele. E naquele momento alguém vai lá e rompe, rasga tudo, quebra tudo, tudo mesmo a partir de um vaso onde um perfume se espalha por toda a casa e Jesus tem os pés lavados. Jesus elogiou a atitude daquela mulher e deixou todo mundo envergonhado ao dizer uma frase. Essa mulher aqui, ela vive sobre outra ética, sobre outra etiqueta e no mundo eterno é o jeito dela que vale. E qual é o jeito? É o jeito de olhar para Jesus como o bem mais precioso do mundo, mais precioso do universo e se preparar para comer à mesa do rei para sempre. Ela já sabia fazer isso e por isso ela foi elogiada. Lindo. Obrigada a você aí pela companhia. A gente se encontra amanhã no nosso Entre Família e vem aí o Vida e Saúde, não é, Abinal? Impacto do sobrepeso nas articulações é o assunto do Vida e Saúde, hein? E amanhã, o que a gente vai falar aqui no Entre Família? Olha só.